Doutora, o homem está doente? Eu acho que o homem brasileiro está profundamente adoecido e a gente vai ter várias estatísticas que comprovam isso e que são péssimas, não só para ele, mas para quem convive com eles, que são as taxas de feminicídio, de estupro, mas também as taxas de suicídio e de homicídio dos homens. Então, o índice de violências no Brasil é muito alto e o vetor são os homens. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa falar das masculinidades e trabalhar essas masculinidades. Mas não só com homens que já são adultos, a gente precisa falar de masculinidade na escola. Nós precisamos, sim, mostrar esse problema do machismo como reflexo na vida da mulher, mas alguns homens oferecem uma resistência a isso. Ele acha que está perdendo. Perfeito. Virgílio? Porque a gente sempre espera o homem relacionado com a violência, com a autoridade, e às vezes pensa, nesse silêncio está guardando o quê? E está mostrando que temos homens também que estão buscando uma expansão de consciência, estão buscando serem melhores, estão guardando também muitas dores, muitas coisas da sua infância, muitas coisas que a sociedade mesmo o subjugou, para que as pessoas possam saber o que eles estão guardando nesse silêncio. Perfeito. Siri? Não é uma coisa agora, isso tudo é reflexo de muita coisa que vem acontecendo historicamente, não só no Brasil, isso é uma coisa mundial, é do homem, do ser humano, o homem e a mulher, o homem tem essa coisa. Você percebe a amplitude, o espectro, que bem, vai para a violência urbana, violência doméstica, você tem o desemprego, você tem o abismo social, você tem racismo, você tem feminismo, então é de uma amplitude que você enxerga, né, os focos da masculinidade tóxica em todas essas agruras da nossa sociedade. Doutora, eu queria ouvir a senhora mais um pouco, queria que a senhora explanasse um pouco mais isso. Que se faz falar o que o homem lucra com o machismo. Relação de gênero é uma relação de poder, é uma relação de hierarquia. O que une os homens é principalmente essa misoginia que se dá no Brasil pela objetificação sexual das mulheres. Um exemplo são os grupos de WhatsApp. Eu estou pesquisando isso. Então é muito difícil um homem, no grupo de homens, tretar, ele fica em silêncio. A gente precisa falar desse silêncio cúmplice, porque isso leva o machismo adiante. É muito importante tratar do homem. Nós temos visto no dia a dia que, às vezes, um homem repete a violência com outra mulher. Ele sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento, e aí, daí um tempo, ele está de novo no juizado. Ele está por quê? Porque a violência que ele praticava antes não foi trabalhada e ele mantém aquela ideia machista de que ele é o proprietário da mulher e de que ele precisa ser agradado pela mulher. Então, quando nós passamos esse homem por um grupo de reflexão, ele é chamado a refletir. E quando ele volta para a audiência, eu pergunto, o que o senhor achou do grupo? Aí um deles me disse assim, para mim foi muito importante porque eu não tinha concepção de que xingar a mulher fosse crime. Eu achava que fosse uma coisa natural de briga de marido e mulher. Na base disso tem o quê? Falta de educação? Qual é a sua percepção sobre isso? Na base disso, o que eu verifico é a criação que o menino recebe desde a infância para provar que ele é homem. Então ele prova que é homem dominando. Ele ganha brinquedos de dominação, ele ganha revólver, ele ganha espada, ele ganha escudo. Os brinquedos dos meninos, né, e aí eu fui aluno da doutora Valesca, os brinquedos dos meninos são da porta de casa para fora. Eles aprendem a brincar conquistando o mundo. O brinquedo das meninas é da porta de casa para dentro. Eu queria primeiro analisar o papel da mãe na formação desse macho que vai ter um problema mais tarde. Uhum. Se ele não consegue brincar de casinha na infância, porque não faz parte da masculinidade, como que ele vai brincar de casinha depois que ele for pai? Como é que a senhora analisa isso? Na verdade, primeiro eu queria corrigir essa fala, porque a mulher não é responsável única por essa criança. Única não, mas também é. Então, a gente vive numa sociedade machista e racista, todos nós somos machistas e racistas, a diferença é que uns estão abertos a desconstruir. Mas a mulher é machista, a senhora acha? Eu acho que a mulher reproduz o machismo, o homem lucra com o machismo. Sem dúvida. Mais do que nunca precisamos trabalhar gênero nas escolas. As pessoas esquecem que gênero, a gente está falando da regra, que é o tornar-se mulher de uma certa forma e tornar-se homem de uma certa forma. Ou seja, a escola seria exatamente o lugar onde a gente poderia corrigir isso. Precisamos ensinar os homens a cuidar mais e melhor. Siri? Eu acho a felicidade uma coisa fundamental a começar a se colocar. Onde está a felicidade? Qual é o papel de cada um? Quando o homem se descobre, o cara que começou
Tem um depoimento que é sensacional. O cara batia na mulher, o cara se drogava. E ele começou a compartilhar os problemas dele, ele foi abrindo mão daquilo e foi sendo uma pessoa mais feliz. A pessoa feliz irradia felicidade. Exatamente. Entendeu? Então você faz o outro feliz, você é feliz, começa a ter uma troca. Doutora, como que a mulher pode ajudar o homem a ser melhor? Então, eu acho que a primeira coisa a dizer é o seguinte: a gente tem que desresponsabilizar as mulheres pela mudança dos homens. As mulheres cuidam de todos, está na hora das mulheres começarem a cuidar um pouco mais de si mesmas e deixar que os homens cuidem de si e cuidem dos outros homens. Mas isso não provoca um isolamento? De jeito nenhum. Não? Eu acho que tem uma reorganização afetiva. A gente precisa que os homens comecem a lutar por uma paternidade presente. Mas vamos lutar também para acabar com a ideia de paternidade negligente, que no Brasil, infelizmente, é um pleonasmo. Nós precisamos resgatar uma verdadeira masculinidade. A nossa masculinidade, quando nós dizemos que ela está adoecida, que ela é uma masculinidade tóxica, nós estamos admitindo que ela não está na plenitude, que ela não está saudável, que ela não é a masculinidade que deveria ser. E quando nós vamos chegar a esse ponto? E aí veio, por exemplo, a pergunta: o que as mulheres podem fazer? Eu entendo a fala da doutora Valesca no intuito de que nós, homens, precisamos ser mais protagonistas. Você começa a entender que há homens que estão trabalhando no enfrentamento à violência. Homens, vocês têm que enfrentar os homens para que eles respeitem as mulheres. Então, é uma luta muito nossa. Nós falamos da mesma condição de igualdade em que eu sou tão macho quanto e eu sou tão homem quanto, e eu entendo que a sua masculinidade não está respeitando a mulher. A masculinidade que nós precisamos não é só uma masculinidade nova, nós precisamos de uma masculinidade sã, sem esses vícios, sem esses ranços que a gente traz na cultura e na sociedade. É a cultura macha, né? Ruim, uma coisa que, não, como você acabou de dizer, Benhur, que o homem não respeita nada, não respeita o próprio homem com essa atitude. Eu gostei muito da fala da doutora, quando ela disse que vamos terminar esse momento das mulheres terem que cuidar dos homens e os homens cuidarem dos homens. Eu creio que essa é a proposta que tem os movimentos que trabalham com o masculino, de os homens olharem para suas questões e se cuidarem. Como a doutora colocou, a ausência de pai, ela é muito grande, inclusive na certidão de nascimento. Então, o menino está tendo quem como referência para se espelhar como homem? As referências que ele tem, às vezes não são referências saudáveis, referências salutares, são referências às vezes violentas, referência de que o homem adulto ele é ausente, o homem adulto ele não é uma pessoa próxima, não é o pai, não é o avô, não é o tio, um irmão mais velho. Então essa ausência gera uma necessidade muito grande de uma referência positiva nesse homem. Como que o menino ele vai passar a ser homem? Porque às vezes ele tem 40, 50 anos e é um adulto infantil. Um adulto infantil frágil, um adulto infantil com muita agressividade. Quando você fala que está faltando a figura paterna, tem uma pessoa que está exaurida, que são as mães. Família tradicional no Brasil é a mãe, a avó e os filhos. Então a gente tem que chamar o homem à responsabilidade também. Por isso que eu acho que é importante essa discussão e que se aprenda a ouvir as mulheres. Eu quero fazer uma confissão. Todos nós somos machistas. E quando eu me flagro sendo machista, às vezes eu estou dirigindo e tem um carro na frente e às vezes eu falo, eu penso, quando eu passei, tinha que ser uma mulher. E eu falo, olha aí o meu machismo sendo deflagrado, que ainda está escondido. Então é onde é que eu escondo esse machismo, que às vezes muitas coisas já estou mais esclarecido, eu já não faço isso. Mas às vezes em algum momento você se flagra. Quando tem um ambiente em que as mulheres não estão presentes, os homens estão falando justamente sobre isso, eles confessam. Olha, realmente eu fui violento. Um momento da minha vida, eu briguei com uma namorada e eu bati nela. Ou em um momento da minha vida, eu tive uma agressão psicológica. Então eles confessam coisas que se tivesse uma mulher presente, eles sentiriam talvez inibidos, eles sentiriam talvez vergonha, ou jamais ele falaria, não, eu não sou machista. Chega um momento que nós vamos tendo essas discussões que você, às vezes, é o chato da roda de amigos. Porque de repente alguém fez uma brincadeira ou mostrou de repente uma foto e os comentários e você já começa, não achei graça. Porque isso, eu tenho que me colocar no lugar dessa mulher que está sofrendo esse bullying, que está sofrendo essa exposição desnecessária. Sobre a colocação feita pelo Virgílio, que eu achei muito interessante, em que ele se flagra machista no volante do carro quando passa
por uma mulher que cometeu algum ato e vendo que o homem se envolve em mais acidente por conta da agressividade que é imposta a ele. Então, ele tem que dominar, ele tem que ser mais macho, ele não pode chorar. Então, ou ele prevalece, e aí, para prevalecer, o que ele faz? Ele pisa no acelerador, porque ele tem que mostrar que ele supera o carro ao lado. Questões de gênero, como, por exemplo, a bebida, ela causa violência doméstica. A gente sabe que não, porque a pessoa bebe e não agride outro, ele agride a mulher com a qual ela é casada. Ele bebe, mas ele não enfrenta uma viatura da Polícia Militar com 4 PMs ali dentro. Não, nunca ele para essa viatura. Mas ele chega em casa, ele bate na mulher, ele bate nas filhas, ele bate no filho, que é mais frágil, e ainda bate no filho e fala, engole o choro. Não chore, porque você é homem. Então você tem que engolir o seu choro. Então, esses modelos que nós temos, o que está acontecendo? Eles estão sendo replicados. Perfeito. Ok.